Falei do Dom Lucas Moreira Neves, eu queria falar do Dom Paulo, porque o pessoal do centro acadêmico, havia umas reuniões que aconteciam meio secretas, que era chamado Conselho dos Centros Acadêmicos. Então, umas faculdades tinham, etc., a gente se reunia, fim de semana, estava meio escondido. E ali, então, os centros acadêmicos se reuniam e trocavam ideias sobre o que fazer. E a ECA tinha muitas ideias, muitas propostas que a gente fervia aqui com essas iniciativas todas. Jornalzinho, na prensa, depois uma revista chamada Balão e tal. E a gente tinha identificado que tinha chegado aqui em São Paulo um homem chamado Dom Paulo Evaristo Arnes, o arcebispo de São Paulo. Ele estava se propondo a trabalhar pelos direitos humanos, a questão da carestia, de pensar os mais pobres, os de baixo e tal. E nós propusemos aos outros centros acadêmicos que a gente solicitasse uma audiência com Dom Paulo para conversar o que era possível de fazer em conjunto, a igreja, esse movimento, um movimento estudantil. No ano, mais ou menos? Isso é 71. Mas disseram que não, os outros centros acadêmicos disseram que não. Diz que o Dom Paulo era um pequeno burguês, centrista, minifundista de Santa Catarina. Que se tivesse que conversar com alguém da igreja, tinha que ser com Dom Helder Câmara, esse sim, revolucionário, lá em Olinda, ou com o Casal Dáliga, que era o responsável pela prelazia de São Félix, lá em Goiás. Pô, mas tá longe, uma em Olinda, outra, tudo bem, mas vamos ali, Higienópolis, 890, não? Isso aqui não vamos conestar pequenos burgueses, minifundistas. Bom, não quiseram ir, vamos nós. Então foi o pessoal aqui do Centro Acadêmico solicitando uma audiência e fomos recebidos pelo Dom Paulo. E daí surge uma série de iniciativas que o pessoal aqui da ECA teve um peso importante, que foi, todos os anos, a solidariedade com a família dos presos e perseguidos políticos, o Natal. Sempre teve uma atividade, um cartão, vendia, se imprimia, se vendia, reunia dinheiro para dar para as pessoas que estavam precisando, e a cada ano tentando fazer uma coisa maior e tal. E é dessa relação, dessa amizade, dessa confiança que se criou, é que quando matam aqui o Alexandre Vanucci Leme, que era aqui da Geologia, que dá nome ao Diretório Central dos Estudantes. No ano passado, a nova diretoria acabou com o nome dele, mas agora parece que voltou. Você sabia, DC é livre e o Alexandre Vanucci Leme tinha sumido. Mas o Vanucci foi preso dia 16 ou 17 de março. A gente sabia o que tinha acontecido. Fomos lá procurar o pessoal da Geologia e eles estavam todos muito aflitos, porque estavam prendendo não só ele, mas prenderam outras pessoas e tal. O Queiroz, que também depois foi morto. E nós, que da ECA tomou a iniciativa de comprar, no 25 de março, uma peça grande de pano preto, que a gente cortou com tesoura e colocava nas placas das faculdades de luto. Porque a notícia de que o Alexandre tinha sido morto só apareceu dia 23 de março, uma semana depois. O Segundo Exército lançou uma nota dizendo que ele estava preso, que ele tentou se evadir, tentou atravessar correndo uma rua lá perto do Celso Garcia, no Brás, e que aí estava passando um caminhão, e esse caminhão atropelou e matou o cara. Essa era a desculpa. Evidente que isso era uma farsa. Mas foi essa a versão que foi distribuída, que foi publicada pelos jornais. Então nós aqui do Centro Acadêmico Lute Cotrim, sem reunião de conselho nem nada, nós aqui decidimos, pelos contatos que a gente tinha com a igreja, que nós iríamos procurar o Dom Paulo, o pessoal da cúpula da igreja, para celebrar uma missa de 7º dia, em homenagem ao Alexandre Vanucci, aqui no campus. E considerando que
A data da morte dele era o dia da notícia, então dia 23. Então 23 mais 7 dá 30 de março. Tá? Dia 31, talvez. Mas aí a gente, conversando, achou que era pouca coisa fazer aqui dentro, só vamos tentar ver se a gente faz na igreja ali do Lago de Pinheiros, para que a sociedade também possa participar. E aí, nos contatos com a Cúria, a ideia evoluiu e foi o que aconteceu na Catedral, dia 30. Que foi o primeiro grande ato de massas, reuniu 3, 4, 5 mil pessoas, uma parte de estudantes. Não havia metrô nessa época, dificuldade de chegar na Praça da Sé. A polícia, o exército bloqueou todos os viadutos e pontes, criando uma enorme dificuldade para as pessoas poderem se dirigir. Foram mais de 100 bloqueios. E mesmo assim, 4, 5 mil pessoas estiveram lá, e foi um ato que foi celebrado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, de certa maneira, foi uma espécie de ensaio geral do que ocorreria 2 anos e meio depois, do ato ecumênico pelo Vladimir Herzog, que, aliás, foi professor dessa escola, e que todos os documentos onde ele apareceu o nome dele na época, foram todos cortados e queimados, riscados. E quem trouxe o Vlado para cá para ser professor foi Dileia Frati Macum. Dileia Macum, Dileia Frati, que foi a criadora do programa do Jô Soares, que mora no Rio de Janeiro. Essa pessoa é dispensável, que ela vê lá no depoimento dela. Ela foi caloura, ela entrou aqui em 72. Bom, então, eu posso dizer que esta política de relacionamento amplo e mutuamente respeitoso com a igreja foi iniciativa aqui da ECA. Porque os outros centros acadêmicos não tinham esse contato e achavam que essa igreja não estava com nada. Esta ideia de que não era meramente um movimento estudantil, luta de gerações e tal, jovens contra velhos, mas era um movimento universitário, então com os professores, com os profissionais, com os artistas, também essa ideia de MU, e não só ME, também teve celeiro aqui na ECA. Se vocês pegarem a documentação da época, os jornais, etc., verificarão claramente que primeiro se faz isso aqui na ECA e depois se dissemina pelas ciências sociais, pela sociologia, pela psicologia, aliás, FAO, geografia, história.